Já começou, tá? Ok. Gente, hoje a gente vai ter duas convidadas para falar sobre as pesquisas delas. Eu resolvi fazer as duas aulas finais sobre pesquisas, no caso de fanfiction, né? Porque afinal de contas, essa aula é do núcleo de fanfiction. Então trouxe quatro pessoas fazendo, mostrando as pesquisas que elas fizeram. A primeira que a gente vai ver vai ser hoje da Joana, tá? E às 8 horas vai ser a outra que é da Eloá, tá? Uma é de fanfiction na escola, que é o da Eloá, e agora a Joana vai falar sobre a questão do autor, tá? Ah, Então, passa a palavra pra Joana, tá? E agora fico aqui quieta. ok. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui a apresentação. Boa noite, gente. Deixa eu botar Boa noite. aqui Boa achar noite. meus milhões de. Aqui, achei. Ok. Então, aqui. Então, o nome do meu trabalho ficou O Autor Morto-Vivo, a morte do autor na cultura de fã. Então, um dos meus primeiros objetivos, assim, com o meu trabalho, né, foi o meu trabalho de conclusão de curso de cinema. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso falar de alguma coisa que eu goste de falar. E eu tava ainda muito confusa do que eu ia falar, eu não tinha certeza que será que eu posso falar de fandom? É algo que eu tô envolvida desde muito cedo. Será que eu posso? Eu tentei entrar em outras questões, né? Eu fiz cinema, então eu pensei, pô, será que eu falo sobre adaptação, Shakespeare? Eu pensei em várias coisas, mas eu falei, não, vamos falar de fanfic. Vamos falar de fanfiction, eu acho que é interessante uma essa visão partindo um pouco do cinema, mas também da questão do autor. Uma coisa que a gente vê muito em cinema é o chamado cinema de autor, né? Cinema de, né? Essa figura do diretor é uma figura muito reverenciada no cinema, mas ao mesmo tempo que a gente tem muito do cinema de autor, a gente tem muito martelado na nossa cabeça que cinema é uma coisa que se faz em coletivo, faz em grupo. Deixa eu só. Ok. Peraí. Então, isso sempre é, é, sempre me deixou muito fascinada, né? Por que essa coisa? Por que reverenciar tanto o cinema que a gente diz, né, o cinema artístico, que tem essa coisa de, esse é o diretor tal, mas ao mesmo tempo falar que cinema é um negócio coletivo, que todo mundo que está fazendo o filme está fazendo o filme, né? A direção artística não é só do diretor, né? É de todo mundo. E isso bate de frente com a questão da morte do autor. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu notei quando comecei a pesquisar foi que a morte do autor, do Roland Barthes, né, o ensaio teórico, saiu no mesmo ano que a Spockanalia, a primeira fanzine de Star Trek. E eu adoro esse pequeno fato de que em 1967 saiu tanto a Spockanalia quanto a morte do autor do Roland Barthes. Primeira parte do meu trabalho, eu faço um resumão da história, né, de fandom em geral. Então, eu começo com Sherlock Holmes, eu vou para o primeiro uso o primeiro uso registrado da palavra fandom, que foi em 1903. Depois, o primeiro uso registrado da palavra fanfiction, que foi em 1939, mas que, né, naquela época, fanfiction ainda não tinha o significado que a gente tem como fanfiction. Antes era qualquer, qualquer escrita amadora. Quando o George R. R. Martin fala, na minha época, fanfiction era outra coisa, é disso que ele está falando. 1967, que é quando foi publicada a Spockanalia. 1981, que foi quando a Lucasfilm tentou controlar o conteúdo publicado por zines, que eu acho que é uma coisa muito importante,
porque a gente vai ter aí, a partir disso, uma sequência de tentativas de censura de vários tipos de obras de fã. 1990, o Fandom de Arquivo X cria o termo chip, que chega até a gente teve uma... Eu nem sei se alguém viu essa série, eu não vi, mas eu não cheguei a ficar interessado, mas teve uma série em 2019 que saiu aqui no Brasil, chamada Chipados, né? Então, esse Tem uma curiosidade sobre essa série. faz... Quando saiu essa série, eu falei mal. E falei que esse tipo de coisa não deveria acontecer porque isso é do fandom, não teria. E aí, um dos atores que era, ou um dos atores, produtores, sei lá do que, dessa série, veio pegar briga comigo. Porque ninguém é dono de nada, não sei o que eu falei. Ninguém é dono de nada. Tipo, cara, enfim, volte ao seu trabalho. Mas eu passei por essa situação, que eu falei mal da série. Enfim. Então, 2007, a criação da Organização de Obras Transformativas, maravilhosa, linda, perfeita. Em 2019, o Archive of Our Own ganhou, e todos os usuários, então se você tem tipo, uma conta uma conta no AO3, gente, vocês podem botar no currículo que vocês têm um Hugo Awards, porque todos os usuários do AO3 ganharam o Hugo Awards em 2019 por, se eu não me engano, obra relacionada. Então, a primeira parte do meu trabalho é exatamente toda essa... como nós chegamos... É verdade. Como nós chegamos, né, até esse ponto. E, né, é aquele negócio. A gente não tem muitas... Não se fala muito de fã aqui no Brasil. Então, eu senti essa necessidade de falar tudo isso. E aos poucos, durante esse histórico, eu fui falando de certas coisas que eu considero importantes, né? Fanfiction, como a gente sabe, é um trabalho baseado, né, usando os personagens e o universo, não necessariamente o universo, mas usando coisas que já foram feitas por outra pessoa. Então, no meio desse histórico, eu abro o leque e eu falo, bom, mas fanfiction é isso, mas a gente tem outras coisas, né? Outras obras que são isso, que são consideradas isso, e que não são chamadas de fanfiction, né? Aí eu explico que fanfiction normalmente é muito mal vista, é um negócio, é uma escrita considerada de não tão boa qualidade, de segunda qualidade, mas eu aponto o fato de que Shakespeare tecnicamente escrevia fanfiction. Romeu e Julieta, Otelo, Muito Barulho por Nada, Como Gostais e Contra o Inverno, entre outras, são todas baseadas em coisas, né, em obras que já existiam antes. Ele só pegou essas obras e deu uma adaptada para o palco. Mas não só para o palco, eu acho que, se eu não me engano, tem uma parte que eu falo exatamente isso, que é um teórico que fala que cada vez mais a gente está entendendo o que o Shakespeare fez, né? Como que a originalidade dele não está necessariamente nos personagens e não está necessariamente... Não é que tudo dele é original, é que ele pegava, enxugava, botava as coisas mais dramáticas, mais interessantes, diminuía tempos e tal. Então, se eu não me engano, por exemplo, Otelo se passa em 3 dias, alguma coisa assim. Digamos, eu não vou saber de cabeça, mas Otelo se passa em 3 dias. O Otelo original se passa em muito mais tempo. Então, diminuindo o tempo que se passa Otelo, o Shakespeare criou uma urgência na história. Então, é isso que cada vez mais a gente está notando, que ele não era... que ele pegava esses elementos e mudava. Mas que não eram originais dele. Então, tecnicamente, o que ele fez foi fanfiction. Que mais? Eu adoro essa história, né? Do segundo tomo de Don Quixote. O que esse cara fez é fanfic, né? Ele frustrado, não sei, a gente não tem como saber quem era o Alonso Fernandes de Avellaneda, mas a gente sabe que
o segundo volume aí de Don Quixote estava demorando por volta de 10 anos para sair, e alguém decidiu, quer saber, eu vou escrever o final desse livro eu mesmo. E ele foi e escreveu. Uma coisa que isso tecnicamente é fanfic. E se nós não tivéssemos esse livro, né, essa fanfic, a gente provavelmente não teria o original. Porque, pelo que a gente entende, né, pelo fato de que no segundo tomo oficial caramba, do Cervantes, tem muita referência a esse segundo tomo. Tem referência, tem piada, tem ele batendo boca com esse segundo tomo, com o segundo tomo não oficial. Então, a teoria é que ele não teria tido impulso para escrever o resto da história. Exato. Ele não teria tido impulso para escrever o resto da história se não fosse o segundo tomo do Avellaneda. Eu acho, inclusive, interessante que, bom, como tem referências ao segundo tomo do Avellaneda no segundo tomo oficial, por que a gente não estuda o segundo tomo não oficial junto? Porque, né, tem uma intertextualidade, tem uma conversa aí entre dois textos que, lendo Don Quixote inteiro sem o segundo tomo do Avellaneda, quase não faz sentido. E você não tem esse contexto de saber que existe esse terceiro texto. E eu vou ainda mais a fundo e eu falo do ciclo arturiano. Né? O ciclo arturiano é uma grande colcha de retalhos. E assim, se você pegar qualquer coisa que foi adicionada no ciclo arturiano há mais de 2000? Não, 1500? Por aí, mais de 1000 anos aí de história, você vai ter essa mudança, na linguagem de fanfic. Então, a gente tem várias, acho que, não sei se várias, mas pelo menos 2 histórias da origem do Merlin. Então, uma dessas histórias pode ser considerada um universo alternativo, né, uma origem alternativa do Merlin. Quando você muda o casal principal, né, da Guinevere e do Arthur para Guinevere e o Lancelot, eu diria que isso poderia ser shipping. Enfim. Então, a história do Círculo Arturiano é uma grande fanfic. São várias fanfics, uma atrás da outra, que tá aí até hoje. Né? A última foi o Cavaleiro Verde com o Dev Patel. Incrível o filme, se quiserem assistam, se puderem, é muito bom. Mas isso a gente não fala que é fanfic. A gente não fala que o Cavaleiro Verde é uma fanfic. Né? Então, é uma questão muito delicada, é uma questão da gente analisar a nossa relação com a figura do autor. Né? A gente não fala que o Cavaleiro Verde é uma fanfic porque a gente não sabe quem é o autor original e não é uma... Né, como está no domínio público, todo mundo pode escrever, tudo bem. Mas se alguém está fazendo tá escrevendo alguma coisa que tem dono, né, que tem direito autoral, e essa pessoa não está pagando os direitos autorais, de repente isso não é legal, isso é de segunda qualidade, isso não é válido. E eu argumento que isso não faz sentido, de certa forma. Tipo, claro, faz sentido no nosso, né, na nossa, como dizer, faz sentido na lógica, né, capitalista, do sentido de que nós precisamos pagar o autor original. Boa noite, Diana. Que nós precisamos pagar o autor original para poder usar essa propriedade intelectual dele. Só um instante. Então faz sentido nesse sentido. Mas por quê? Por que a gente trata tão mal só pelo... Não só pelo fato, mas por essa questão de não pagar os direitos autorais, né? Então,
nesse sentido, eu trago, nesse contexto, eu trago a fala do Barthes e a teoria dele, né, a teoria literária, a crítica, caramba, a teoria de crítica literária dele, que é dar um autor a um texto, é impor a esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado último, é fechar a escrita. Então, na época do Barthes, a crítica literária era muito objetiva no fato, né, no sentido de que um texto, para ser corretamente interpretado, você precisa conversar com o autor, você precisa perguntar para o autor o que ele queria dizer, e o que ele queria dizer, e tudo em relação ao contexto dele, né, é isso que explica o texto, e é assim que essa é a interpretação certa. Então o Barthes ele fala que não, que fazer isso, né, dar um autor a um texto, no sentido de você consultar apenas o autor sobre o que esse texto significa, é uma maneira pobre de você ler um texto. Um texto tem muitos significados, e se você fechar a escrita, isso é você está sendo mais, você está empobrecendo esse texto. Então, eu falo um pouco sobre isso e um pouquinho sobre o dialogismo e a polifonia do Bakhtin. Muito pouco. O Bakhtin eu não tive tempo de ler sobre, então eu falo muito, muito pouco dele. Mas o Bakhtin ele tem uma outra fala interessante que é um pouco, que bate um pouco contra que eu diria que bate um pouco com o Barthes, né? Porque o Barthes ele fala que tem que como é que é? Que tem que destruir, você tem que matar o autor. Para o leitor ascender, você tem que matar o autor. E por que eu acho que ele fala dessa maneira, né? O Barthes ele publicou na revista Aspen, que era uma revista muito popular entre os artistas contemporâneos da época. Então, Andy Warhol fez um design para essa revista, era cheia de coisas, tipo, tinha CD dentro da... Não, CD não, desculpa, o disco, né? Tinha disco, às vezes, dentro da caixa. A revista vinha numa caixa, e dentro dessa caixa tinha um bando de coisa. Então, era uma revista para colecionador, para realmente gente que apreciava esse tipo de coisa. Então, eu acho que ele falava dessa forma porque ele queria impressionar. Então, essa linguagem bem exagerada, nós precisamos matar o autor e o leitor vai tomar o seu lugar, né? Só que o Bakhtin ele fala que não dá para você se livrar do autor dessa maneira. Ok, a gente pode não ouvir o autor, o que o autor está falando sobre a própria obra. Mas a gente não pode simplesmente se livrar do autor, porque todas as impressões dele como pessoa estão dentro do texto. Então, por mais que a gente tente, né, separar o autor da obra, vai ser um exercício difícil se as impressões dele estão dentro do livro. Como sempre vão ter. Eu uso o exemplo do Lovecraft, né? O racismo do Lovecraft está muito claro nos livros dele. É incômodo o quão claro estão nos livros dele. Mesmo assim, grandes diretores como o Guilherme Del Toro leram os livros dele, e lembrando que o Del Toro, né, é mexicano, então eu não sei o que o Lovecraft ia achar de um mexicano lendo e gostando dos livros dele, mas o Del Toro adora Lovecraft e se inspirou no Lovecraft e criou muitas das coisas dele. Então, você não vai conseguir separar o autor da obra, mas não significa que você não vai poder aproveitar esse texto de alguma maneira, de qualquer forma. E uma das coisas que eu aponto em relação a isso, né, é que mesmo a gente tentando... Não, pera, deixa eu falar de uma outra maneira. O Barthes ele fala muito de matar o autor, de esquecer o autor, mas ele parece esquecer que nem todo autor é esse autor com letra maiúscula que ele fala, né? Então a gente ainda hoje precisa lembrar que o Machado de Assis e o Dumas não eram brancos, eles eram negros, que o Oscar Wilde
não era hétero, ele era queer. E também, principalmente, a gente tem que lembrar que nem todos os autores são autores, alguns são autoras. Então, são questões aí que a gente precisa ainda. Tipo, mesmo que a gente mate o autor, a gente tem que lembrar, peraí, esse autor aqui é um pouco diferente. E não apagar essa parte da identidade do autor também é uma coisa muito importante. E outra questão que eu botei depois, assim, que eu parei para pensar um pouco depois, então isso aqui sou eu editando um pouquinho em cima, mas toda a questão né, da tradução. Essa é a Emily Wilson, ela foi a primeira mulher a traduzir a Odisseia em inglês. E uma das coisas que as pessoas notaram, né, da tradução dela é que palavras que tradicionalmente, já há muitos anos, eram traduzidas de certa forma, ela traduziu de outras. Ela pegou o grego e traduziu de outras formas. Então, palavras que tradicionalmente eram traduzidas como servas, enfermeiras e camareiras, ela traduziu para escravas, porque esse é o termo usado no texto original, no grego antigo. São escravos. E quando ela fala da Penélope tecendo, o texto fala que é uma mão forte, musculosa e grande. Mas que nos textos tradicionalmente traduzidos por homens, eles colocam como uma mão estável. Então, essa recusa de querer trazer essa imagem forte e musculosa para uma mulher, né? E a fala dela eu acho muito importante. Eu acredito sim que gênero importa. Não vou dizer que é algo com o qual não estou lutando. Queria apenas chacoalhar esses antigos classicistas e fazê-los perceber que toda tradução é uma interpretação. Então, até nisso, a gente precisa levar isso em consideração. Que toda tradução é uma interpretação. Você está ativamente alterando o texto. E eu acho que essa é a melhor história em relação a isso. Eu não sei se vocês sabiam, mas a tradução de Drácula para islandês não é Drácula. O cara não traduziu o Drácula. O cara reescreveu o Drácula completamente. É praticamente uma fanfic. Ele mudou a história inteira de Drácula no islandês. E levou 100 anos para perceberem isso. Que a tradução não era a correta, digamos assim. E aí, nisso, durante o texto, eu vou falando de vários diretores e autores, e eu vou falando da relação deles com os fãs. Então eu falo um pouco do Gene Roddenberry e do George Lucas. O George Lucas, né, famosamente aí tentou censurar as fanzines da época. Eu traduzi aqui, vou ler um pouquinho, vou ler para vocês. Isso é uma carta que foi mandada a vários editores de fanzines da época, 1981. Então, apesar de nossos avisos de boca a boca os avisando, algumas editoras escolheram publicar histórias com os personagens de Star Wars em situações pornográficas. Anexada está a nossa carta a essas editoras. Nenhum nome é mencionado. A Lucasfilm Limited possui todos os direitos dos personagens de Star Wars e nós vamos insistir. Nenhuma pornografia. Isso pode significar que fanzines não existirão no futuro, caso essa medida seja necessária para impedir que algumas pessoas manchem a reputação que nossa companhia tem tanto orgulho de ter. Por agora, os poucos que ignoram os limites do bom gosto foram notificados ao nosso departamento legal para sofrerem ações legais. Se vocês, os editores de fanzines, tiverem algum comentário, saibam de outras histórias dessa natureza, desejarem falar, etc, etc, obrigada, Maureen Garrett, que era diretora do fã-clube oficial de Star Wars na época. E os fãs não ficaram quietos. Tá? Aqui são alguns comentários de fãs de uma fanzine especificamente para isso, né, para comentários de fãs. 84, as duas, era uma fanzine chamada Comlink. Né? Então, o primeiro comentário. Lucas não faz tanto pelos fãs quanto o criador de Star Trek. E isso faz diferença. Essa diferença, creio eu, é decisiva para o sucesso ou fracasso de uma fandom. A fandom de Star Trek tem crescido conforme os anos por causa do respeito entre os fãs e o criador da série. Eu não estou falando que a fandom de Star Trek não existiria se o Sr. Roddenberry nos odiasse, mas não seria o mesmo.
Eu acho que eu não traduzi isso muito bem, mas tipo, não seria a mesma coisa. E a fandom de Star Trek é claramente querida. Eu nunca vi nenhum fã fazer comentários negativos sobre o Roddenberry. Respeito gera respeito. É simples assim. E a outra que eu acho muito, muito interessante. Eu sei que ele, Lucas, dá muito dinheiro para a caridade. E que ele está construindo novos estúdios para ensinar novos cineastas. Mas do ponto de vista dos fãs do filme, ele não se importa. Claro, ele permitiu a criação de um fã-clube de Star Wars, que eventualmente nos vendem coisas como pôsteres a preços baixos. Mas e daí? Nós pagamos não sei quantos milhões de dólares para ver os filmes de George Lucas diversas vezes. Mas ele não permite a presença de Star Wars em convenções. Nenhum dos astros dos filmes participou de sequer uma convenção como palestrante convidado. E teve até uma tentativa uns anos atrás de controlar o tipo de material que nós podíamos publicar nas nossas fanzines. Uma tentativa que falhou, aliás. É esse o agradecimento que nós fãs recebemos depois de dar o dinheiro que ele usa para caridades e estúdios? Eu vou continuar sendo um fã de Star Wars, continuar lendo e comprando conteúdo. Mas eu vou continuar fazendo isso por causa do meu interesse no universo Star Wars, não por causa do criador dele. Então, desde 84, talvez até antes, provavelmente, desde 77, vamos dizer isso, existem pessoas com opiniões muito fortes sobre o criador de Star Wars e as decisões, né, que ele toma. Outras duas bem infames. Infames? Infames. Em fandom são aqui na esquerda a Anne McCaffrey e aqui à direita a Anne Rice. A Anne Rice, ela foi foi duro lidar com a Anne Rice no ambiente de fandom. Ela odiava fanfic. Ela brigava com fã na internet. Eu depois tenho aqui uma fala dela que virou meme na época, eu acho que foi que 2004, alguma coisa assim. É uma fala muito interessante que a gente vai dar uma olhada que vista do ponto de vista de alguém que acredita na morte do autor, é muito interessante. Mas a Anne McCaffrey, ela escreveu uma série chamada Dragon Riders of Pern. Eu nunca tinha ouvido falar dessa série. A primeira vez que eu ouvi falar dessa série foi na dedicatória do Nome do Vento, que é um outro livro, escrito por outra pessoa. E aí eu fui descobrir por que a gente não faz a menor ideia de quem é essa mulher. Ela criou um ambiente de fandom extremamente tóxico. Ela proibia fanfic, mas ela escolhia quem podia escrever fanfic. Então criou, assim, você tinha pessoas que, você está autorizado a escrever fanfic, você não está autorizado a escrever fanfic. Então, o ambiente de fandom criou o seguinte, né, era muito comum as pessoas delatarem umas às outras para ver se conseguia uma autorização para escrever fanfic. Então, olha, aquela pessoa ali está escrevendo fanfic e não pode. Me dá uma autorização? Então, ela destruiu, assim, a possibilidade de uma fandom, sabe, de ter dado continuidade aí ao legado dela. Não teve filme de nenhum dos livros dela. Se eu não me engano, o filho dela chegou a continuar a escrever os livros, mas enfim, a gente não tem ideia do trabalho dessa mulher, porque não teve filme, não teve nenhum tipo de adaptação audiovisual, que eu acho que que por isso não teve muita continuidade, mas também por causa disso, por causa desse ambiente que ela criou entre os fãs. E a Anne Rice deu muita sorte, na minha opinião, que o trabalho dela é tão querido, porque ela também não facilitou as coisas. Eu gosto muito dessa fala dela, porque é muito engraçado. Isso é uma resposta a uma crítica a um dos livros dela. Primeiro, deixe-me dizer que isso é destinado apenas a alguns de vocês, que postaram comentários escandalosamente negativos aqui, e não para todos. Vocês estão interrogando o texto da perspectiva errada.
de fato, vocês não estão nem lendo, vocês estão projetando suas próprias limitações nele. Então, essa fala dela é muito interessante, porque como assim você está interrogando o texto da perspectiva errada? Como assim você está projetando as suas próprias limitações nele? É isso que leitura é. Eu estou vindo aqui com as minhas perspectivas, com as minhas experiências de vida, e eu vou ler um texto. E coisas desse texto vão bater em mim de maneiras diferentes. Eu vou sentir falta de coisas que outra pessoa não vai sentir falta. Eu vou perceber coisas dentro do texto que nem o autor percebeu que estava escrevendo. Essa é a natureza da arte, né? Então essa fala dela é muito interessante porque ela acha que ela é dona da obra dela completo, tipo, por completo. E por último, eu falo do Neil Gaiman e eu falo da J.K. Rowling. Por incrível que pareça, a J.K. Rowling foi a favor de fanfic. Ela era a favor de fanfic. Ou melhor, ela é a favor de fanfic com ressalvas. Isso em 2008. Ela pedia com muito carinho e amor para ninguém escrever pornografia dos personagens dela. Mas ainda assim, em 2008, isso era algo... 2004, digamos assim, 2008, isso era extremamente revolucionário ainda. Porque a gente estava... A gente estava no momento, né, de Anne Rice ali, Nora Roberts também, Anne McCaffrey, e aí a J.K. aparece, tipo, não, tá tudo bem, vocês podem escrever fanfic. Menos esse tipo aqui, mas eu vou fingir que não tô vendo. E o Neil Gaiman, que também sempre foi muito, muito tranquilo com isso. E depois eu, inclusive, né, no trabalho eu falo bastante sobre essa questão da gente ter que aceitar que nós estamos lendo obras de seres humanos falíveis. Eu tento assim, dar uma resposta para a pergunta, né? Como lidar com esse fato, como lidar com conhecimento, né? De saber que a pessoa que escreveu uma das suas obras preferidas não é uma pessoa que está de acordo com os seus valores. Isso é algo... Eu não tenho a resposta ainda, eu tentei responder, mas não é algo que eu saiba a resposta. Eu também não sei lidar com isso. E a fala do Neil Gaiman também é muito interessante, né? Ele tweetou sobre fanfiction, canonicidade e belas maldições. Crowley e Aziraphale conheceram Cleópatra. E aí vem essa pessoa perguntando: você gosta de fanfiction? Eu sou bem contra. Eu acho que isso é um insulto ao autor. Ei, eu peguei o que você escreveu e refiz para ser tudo sobre mim e o que eu quero. Não é assim que histórias são contadas. E o Neil Gaiman responde: eu ganhei o Hugo Award por uma fanfiction de Sherlock Holmes e H.P. Lovecraft. Então, eu sou a favor. Eu adoro essa fala dele. Porque é simplesmente, tipo... É saber que o público também tem direito às suas histórias. Quando quando a Anne Rice toma esse lugar de, tipo, eu sou que sabe, né? Você tá interrogando meu texto da perspectiva errada. Você tem que interrogar ele dessa maneira e dessa maneira aqui. Mas a J.K. também não é inocente nisso tudo. Quando ela toma para si mesma, né, essa responsabilidade de responder toda e qualquer pergunta dos fãs, toda e qualquer pergunta, falando que o Dumbledore é gay, que existiu um bruxo chamado Anthony Goldstein e ele era judeu, que o Sirius não é gay, que banheiros não existiam em Hogwarts em tal ano e por isso eles lidavam com isso de outra maneira. Ela toma esse lugar de oráculo da obra dela, né? Ela tá fazendo um metatexto, coisas que não estão no texto e que ela tá adicionando ali. Então eu critico muito ela por causa disso.
E eu trouxe aqui para vocês uma fala de um criador que eu terminei. Recentemente eu terminei The Magnus Archives, que é um podcast incrível. Se vocês tiverem paciência de ouvir 200 episódios, é super. Vale muito a pena. E uma das frases dele das entrevistas é muito interessante. Eu gosto muito desses autores que vieram da era da internet. É muito bom. Continua, é muito bom. E eles vieram dessa era da internet e eles têm um pouco mais eu não vou saber dizer, mas eles parecem que entendem mais do que eles estão lidando. Então ele fala, eu não posso ter mais uma opinião sobre o meu trabalho, porque a minha opinião não é uma opinião. Minha opinião é algo que as pessoas vão pegar e usar dentro de contextos de fandom. É como se eu tivesse feito uma grande festa, e conforme essa festa cresceu, eu também cresci. Então agora eu sou um grande gigante de pedra. Se eu tentar participar da festa, eu vou destruir a festa. E todo mundo vai morrer porque eu vou esmagá-los com as minhas grandes mãos de pedra. Então, esse poder do autor ainda é muito grande. As pessoas ainda veem esse autor como uma autoridade. Se ele falar qualquer coisa na internet sobre a obra dele, as pessoas vão usar isso de alguma forma. Quando eu falo isso, quando eu converso com pessoas de cinema, né, sobre isso, principalmente pessoas que querem ser roteiristas, escritores, diretores e tal, elas ficam muito incomodadas. Muito incomodadas. Essas pessoas ficam, como assim? Eu não posso falar sobre a minha própria obra? Então, esse sentimento de eu sou o dono disso, como é que eu não posso falar sobre isso? E não é difícil você lidar com um artista, né? É algo muito pessoal, extremamente pessoal, mas que você está botando para fora no mundo. Então, como você vai lidar com o fato de que algo que você fez está sendo lido por várias pessoas, que é o que você quer, mas que ao mesmo tempo você ainda quer se sentir dono daquilo? É complicado. Então, eu entendo, de certa forma, de onde essas pessoas estão vindo, né, de onde esses artistas estão vindo, mas ainda você precisa, né, você tem que, se você não tratar essa pessoa que ama a sua obra com respeito, sua obra não vai durar. Ou vai durar sem você. As pessoas vão preferir esquecer que você existe e vão ficar só com a obra. E aí eu venho com outra questão, né? A gente está falando do autor, está falando muito de literatura, mas está na hora também da gente falar um pouquinho de cinema e outras questões. Porque não é só o autor, o escritor do livro que está sendo, né, visto como uma autoridade. O diretor de cinema também, o ator que está representando esse personagem também é visto como, né, como uma autoridade. E uma das coisas que eu gosto muito é esse embate, né, de o Iluminado do Stephen King versus o Iluminado do Stanley Kubrick, que foi uma coisa incrível, né? O King odeia o filme do Kubrick. Ele odeia tanto o filme do Kubrick que ele fez uma minissérie para ser idêntico, né, para ser o que ele queria que fosse o filme. A minissérie é horrível. Não tem salvação aquela minissérie. E o Iluminado do Kubrick virou um ícone, virou um marco. Então, como é que o autor vai lidar com isso também? Nossa, a obra, né, a adaptação audiovisual mais importante, né, mais famosa da minha obra é exatamente o contrário, tipo, não é nada do que eu queria. Então isso também é difícil. A gente tem os atores, qualquer um desses atores fala alguma coisa sobre os personagens dele, você vai ter gente, tipo, é isso mesmo, é isso mesmo. Como se fosse, como a gente chama, né, a palavra de Deus. Qualquer coisa que é falada sobre um texto que não está dentro desse texto, a gente chama de palavra de Deus. E eu adoro essa foto. Eu amo essa foto, que é, para mim, um símbolo, assim, né, dessa autoridade que eles têm. Com uma simples foto. Uma simples foto você vê
que esses atores não estão gostando do que foi entregue a eles na última temporada, né, de Game of Thrones. E a gente, como espectador, como fã, vai tomar partido deles. São eles que a gente está vendo em tela. Eles são os personagens que a gente gosta. Quem é D&D? Quem é esse Dan e esse... Nem lembro o nome do outro, né? Que dirigiram Game of Thrones. Mas quem são eles? Nunca vi. Eu vejo o Jon Snow na minha tela. Eu vejo a Daenerys na minha tela. Eu não vejo o diretor. Então, sempre que tem esse tipo de embate, a gente vai tomar o partido de quem a gente está vendo. Ou ir contra quem a gente está vendo. Então, eu também falo dessa questão do autor como no uso do marketing, né? A gente, por exemplo, primeira vez que a expressão corte do diretor foi usada foi para Blade Runner. A primeira vez que corte do diretor foi usada né, para... Desculpa, gente. Primeira vez que essa expressão foi usada, o corte não foi do diretor. Blade Runner tem 5 cortes de diretor. Então, assim, a ideia... Então, essas grandes produtoras, elas usam a ideia do autor para vender mais produto. Mas elas também não querem lidar com quem está criando a coisa. Então, aqui na esquerda a gente tem o Edgar Wright, que é um diretor que ia, né, que fez alguma parte do Homem-Formiga, mas que depois de um tempo a Disney falou, não, você tá com opiniões demais. Tchau. E aqui embaixo a Rebecca Sugar, que batalhou muito para botar o que queria em Steven Universe. Ela e o Cartoon Network brigaram muito. Então, né, a gente usa a figura, né, em marketing. Se usa muito a ideia de autoria, mas ao mesmo tempo também não se quer lidar com a pessoa que está criando. Muito... As questões criativas são incômodas quando você está falando de grandes produtoras. Então, a gente tem... Eu falo desse ponto, né, muito... que dividiu demais, né, a maneira com que a gente assiste e consome mídia, né, a partir de 2010, com as redes sociais, o engajamento virou algo que todo mundo que produz filme, livro, série, o que for. Engajamento é o que é o principal agora. Você precisa daquela pessoa que vai engajar com o teu conteúdo. E quem faz isso? É o fã. Então, o fã que antes era visto como incômodo, como uma pessoa extremamente passional, que, ai meu Deus, olha essa pessoa esquisita. Agora é quem a gente precisa prestar atenção. Né? Então, é uma mudança muito grande de paradigma. A interação com o fã ela pode ser o mais simples possível. Ela pode ser colocar uma coroa de flores em um dos atores, porque isso é uma piada interna do fandom. Pode ser compartilhar a fanart no Twitter. Ou pode ser um pouquinho mais maliciosa, eu diria, que é o queerbaiting. Eu falo um pouco de queerbaiting no meu trabalho, e eu analisei esses 2 casos, que eu acho que são bem emblemáticos, que é o caso de Teen Wolf, que a equipe de marketing fez vídeos, fez enquetes, falava o tempo todo desse chip, que era o Steric, e em momento nenhum da série isso foi realizado de qualquer forma. Em momento nenhum isso foi pensado. Né? Em nenhum momento isso saiu do time de marketing e foi, por exemplo, para a sala de roteirista. Era só uma tática de marketing.
Então, essa coisa do queerbaiting de ser uma tática de marketing antiética, né? De você simplesmente tá prometendo um negócio para um tipo muito específico de fã, que normalmente é o fã LGBT ou o fã que é a favor, né? Que é um aliado, mas que você nunca vai, você não vê essa pessoa como seu público-alvo, então, foi mal. Mas valeu aí pelo engajamento, pela audiência. Nos vemos na próxima temporada. E o outro caso que eu analiso foi da fandom de Voltron, que foi um pouco infeliz, né? A fandom viu um subtexto homoerótico, assumiu que isso poderia virar texto, e isso virou uma briga que saiu dos limites. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar é que uma mulher, esqueci agora com que ela trabalhava, ela trabalhava com imóveis, ela vendia imóveis, e o nome do handle dela, do Twitter, era Kay Lance. Kay Lance, porque o nome dela era Catherine Lance. E começaram a mandar mensagens horríveis para ela, retweetar tudo que ela fazia e xingar a mulher, porque o nome dela, Clance, era, sem querer, um dos chips, um dos nomes de chip dessa série. Conseguiram dar uma resolvida, digamos assim, na série. Confirmaram que um dos personagens é gay, mas aí o namorado dele morre. Não juntaram os dois, meio que, né, que acabaram com a bomba. Mas eu também não culpo muito essas pessoas, porque o que você vai fazer? É um desenho para criança, né, para menino especificamente. De repente, uma parte desse público, uma parte muito vocal, viu um subtexto homoerótico, foi lá em cima com isso, e você não vai... Você tem que dar um jeito, né, de responder de alguma forma. Eu achei é um dos exemplos assim mais tóxicos de fandom, na minha opinião. Teve repercussões além dessa treta toda que a gente tem agora, os termos pró-shipper e anti-shipper, infelizmente. Então eu dou uma analisada sobre isso também. E uma das conclusões que eu chego é que cada vez mais as coisas que a gente consome, né, são feitas por decisões corporativas. Eu não quero falar decisões de produção, porque decisões de produção também são complicadas, né? A gente não pode achar que dá para fazer tudo, não dá. Produção é um negócio complicadíssimo, tem seus limites, mas muitas das coisas que a gente está vendo partem de decisões corporativas. Decisões que envolvem público-alvo e o que exatamente executivos acham que esse público-alvo gosta, e eles não vão mudar a cabeça em relação a isso. Não tem que ser o herói, tem que ficar com a mocinha, porque é isso que público tal gosta. Então, as decisões artísticas, né, os riscos não estão sendo tomados. Os riscos artísticos. E cada vez mais a gente está vendo isso, e a resposta normalmente é fazer fanfic. A gente vai fazer nós mesmos. A gente vai pegar essas coisas que a gente achava que a gente acha que tem muito potencial de serem exploradas de outra forma, e a gente vai usar fanfic para fazer o que vocês não conseguiram fazer. E uma dos maiores exemplos, né, que eu vi foi o da nova da última trilogia de Star Wars. A nova trilogia de Star Wars começou sem final. Não tinha planos pro final. J.J. Abrams fez o que ele sempre faz, que é começar uma história sem saber o final dessa história. Que até aí, tudo bem. É o estilo dele, dá pra você fazer uma história que é boa, baseada nisso. Só que aí eles passam, né, esse bastão aí pro... Esqueci o nome dele, Rian Johnson. Pro Rian Johnson, que faz umas escolhas arriscadas, que
levam a uma resposta violenta de um grupo muito conservador e reacionário dos fãs de Star Wars. E não necessariamente um grupo maioritário. Eles eram só muito barulhentos. Eles se chamaram de The Fandom Menace, né, em referência ao primeiro filme da série. E vendo essa resposta, todos eles, todos os produtores e todos os roteiristas deram um passo atrás e decidiram que no terceiro filme eles tinham que esquecer tudo o que aconteceu no segundo e vamos tentar dar tudo que essas pessoas reacionárias querem, vamos diminuir vamos diminuir a presença do personagem negro, vamos botar uma ex-namorada no outro personagem que estavam shippando que estavam shippando com outro personagem homem e não pode. Enfim. E isso não é. Você não tem mais confiança na obra. Não tem mais. A série inteira não faz mais sentido. Narrativamente, você não tem mais confiança na estrutura interna dessa história. Ela não faz mais sentido, ela não tem mais verossimilhança. Então, eu acho que esse é um dos maiores exemplos, assim, desse tipo de decisões corporativas atrapalhando decisões artísticas e atrapalhando uma obra ser uma boa obra, né? Ser uma obra completa, íntegra, que faz sentido do início ao final. As minhas conclusões. Eu amo esse meme. Então, pra mim, fanfic é literatura. Fanfic é uma expressão artística. Eu acho que ninguém mais fala isso tão bem quanto o Jenkins, né? Fandom é um veículo que grupos subculturais marginalizados, as mulheres, os jovens, os gays, etc., usam para cavar espaço para as suas questões e preocupações culturais dentro das representações dominantes. É uma maneira de se apropriar de textos midiáticos e os reler de uma maneira que sirva a diferentes interesses. É uma maneira de transformar cultura de massa em cultura popular. E é isso. Obrigada, gente. Certo. Arrasou, amiga. Obrigada. Vitória, acho que levantou a mão. Ah, pode falar. Obrigada, gente. Ah, tá. Então tá bom. Acontece. Joana, obrigada por trazer a sua pesquisa. Eu acho, você sabe que eu adoro essa pesquisa, né? Desde a primeira vez que eu li, eu falei, ó, a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que voltar nesse tópico. Eu acho que você poderia expandir mais essa pesquisa, principalmente pensando a questão ali, quando você traz a questão do New Gaiman. Eu acho que o New Gaiman é um caso muito interessante se você for pensar em questão de fandom, por causa de Good Omens. Porque você tem lá a questão de que ele acaba fazendo o casal de todo mundo, né? Canon. Ele dá aquela aval para aquilo acontecer. Então, assim, eu acho incrível a forma com que ele soube lidar com o fandom. E chega e fala assim, olha, realmente isso aqui fez sentido. Então vamos lá, vamos tentar isso. E foi. Exato. Não é sobre você simplesmente dar tudo que os fãs querem. É você Sim. considerar, pensar, e se fizer sentido, ok. Exato. E é isso, assim. Como a gente já tá aqui na questão do tempo, gente, se vocês tiverem alguma pergunta pra Joana, segura até o final da aula. E aí, agora eu vou passar a palavra pra Eloá, que vai falar sobre o trabalho dela, que é fanfiction na escola, tá? Pode começar, Eloá, quando você estiver pronta, tá? Gente, boa noite. Desculpa pelo atraso, eu queria muito ter visto o trabalho da Joana, mas a vida tá uma loucura. Tive muitas questões, mas consegui chegar, pelo menos. Vou ver se consigo compartilhar aqui com vocês a apresentação. Eu vou usar a apresentação mesmo da minha defesa. Uhum.
de, de dissertação. Peraí, tem uma travadinha aqui, porque o meu computador é um idoso, ele é um senhor. Bem, gente, eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa sobre fanfiction na escola. Primeiro, preciso contextualizar um pouco, né? Oi, mãe. Eu. Desculpa não ter dado tchau pra vocês. Ah, sim. O que foi que você tava perguntando? Onde é que a Duda tava? Peraí, Tá na casa do Walter. Peraí, deixa que eu tá. fechar. Vai. Problema. Eu consegui. Mas, enfim, eu sou uma senhora já no mundo das fanfics, inclusive eu entrei no NEP, me ajudou muito a me atualizar, porque as coisas mudam, né? Eu estava aí, tipo, Lema, essas coisas assim. Então, eu sou bem senhora nesse mundo. Mas eu entrei nesse mundo das fanfics com uns 11 anos de idade e foi o que me ajudou a socializar e a poder escrever. Então, desde nova, eu via no mundo das fanfics uma oportunidade de diversas coisas, de aprendizado, de formação. E eu comecei, então, quando entrei na graduação, já querendo escrever sobre fanfic. Eu me formei, eu sou bacharel em produção cultural. E na produção cultural eu fiz uma monografia, que era o Universo Fanfiction, um campo de oportunidades para produção cultural, explicando como que esse espaço era formativo, né, para escritores, editores, né, muitas pessoas começaram as suas carreiras profissionais na fanfic. E então o meu trabalho era sobre isso. Na especialização eu continuei falando um pouco mais, de forma um pouco mais abrangente sobre produção de fã, né, não falando só da parte escrita, entrei em filmes e tentei cunhar, né, fiz especialização em linguagens artísticas, cultura e educação. E no mestrado eu continuei escrevendo, né, sobre fanfic, sobre produção de fã, e criei um projeto que se chama Fanfiction na Escola, por isso que é uma sistematização, né, da criação de um projeto de vida, educação e trabalho. Não é apenas um trabalho acadêmico, não é apenas um trabalho profissional, é um trabalho de vida mesmo. E aí eu fui, né, tava ali no final de, na verdade, no final de 2000, final de 2018, começo de 2019, eu fiz intercâmbio, comecei a trabalhar com crianças num estágio no meu intercâmbio. E eu toda hora tentava, sei lá, usar alguma forma de atrair a atenção das crianças com coisas que elas gostavam. Porque fiz estágio com crianças de 6 a uns 12 anos e era um contraturno, não era uma. Eles ficavam. Era o tempo vago deles, né? Eles iam para a escola, aí os pais não tinham onde deixar eles deixavam nesse lugar onde eu fazia o estágio. As crianças não estavam muito afim, né, de fazer nada, assim, elas queriam só descansar e ficar de boa, e às vezes eu, tipo, ajudava eles com o dever de casa. E para motivá-los a criar algo, eu perguntava do que eles gostavam, qual o desenho que eles estavam assistindo, qualquer coisa assim, para, né, incentivar um pouco. E nisso também encontrei Paulo Freire na minha vida, de Pedagogia do Oprimido, e fui vendo a importância do letramento, né, na mudança de vida, na mudança de pensamento social, político e cultural. Então, peraí, vou tentar entrar pelo celular, então. Vou ver aqui se eu consigo entrar. Voltou? Tá de boas? Agora voltou.
Não sei, Você só pior que tá. Você fala. tava travada, mas a gente conseguiu ouvir o seu áudio agora. Mas antes de você, a gente perdeu uma porção de coisa que você falou. Eu achei que fosse até a minha internet. Vocês ouviram até onde? O pior A que eu acho que foi última. problema do Paulo navegador. Freire. Fale. É, o Paulo Freire. Ah, Tá sim. falando. Então, resumindo então um pouquinho para contextualizar, Paulo Freire foi um grande referencial teórico para mim. Eu li Pedagogia do Oprimido e ele fala muito sobre a importância do letramento na perspectiva, né, de mudança. Então, eu decidi criar um, um projeto que usasse as fanfics como ferramenta de letramento. E aí, eu criei esse projeto ali, comecei a escrever ele em 2019, e em 2020 eu fui colocar ele para funcionar, né, na prática. Porque não adianta, na minha cabeça, não adiantava ficar só no mundo das ideias, eu precisava em 20, né? Temos até uma foto aí que mostra uma das primeiras aulas que eu tive com as crianças. E foi muito legal, porque parece que assim, a fanfic traz isso pra gente que é muito importante para nos manter, digamos, nesse mundo. E foi o que eu levei para eles assim de primeiro. Que eu cheguei e perguntei: mas o que vocês gostam? E a comoção foi muito grande, assim. Eles ficaram meio: como assim? O que vocês são fãs? Vocês gostam de quê? O que vocês gostam de assistir? O que vocês gostam de ouvir? Vocês são fãs de alguma coisa? E aí, eles, no primeiro momento, ficaram meio assim, tipo, cara, um professor me pergunta o que a gente gosta. Isso não acontece na vida real, sabe? Isso aí não. Eles só querem saber de falar, olha, assim, tem essas disciplinas aqui, vocês têm que fazer desse jeito. Não se pergunta muito sobre os interesses. E aí, quando eu perguntei isso, eles ficaram um pouco assustados, mas depois eles foram falando. E foi muito surpreendente, né? Porque ele é uma escola em Anchieta, que fica perto, fica na beira do rio, Pavuna. É uma comunidade, né, um lugar de fragilidade social, de saneamento básico e de segurança pública. Mas eles tinham assim uns objetos de admiração bem diversos. Tinha crianças que eram fãs da literatura infantil clássica, né, brasileira, assim, tipo, gostavam dos contos de Monteiro Lobato, uns gostavam de Ziraldo. E já tinha, tipo, ali umas meninas que já eram meio armes, sabe? Já tinha fã de BTS, é impressionante como o BTS alcança tudo e todos. Tinha uma menina que era fã de livros, acho que é da Julia Quinn, se não me lembro, se não me engano, que a avó dela lia. E aí ela lia com a avó. E aí tinha umas coisas que eu já tava meio esperando, que eram os meninos que eram muito fãs de jogadores de futebol e tal. E foi um primeiro momento muito legal, porque eles realmente já se abriram e todas as crianças participaram. Todas as crianças fizeram textos. Não teve um que falou assim, eu não quero. E eu falei, olha só, é totalmente opcional, vocês não são obrigados, não é que nem as matérias da escola, vocês não precisam escrever se vocês não quiserem. E todos escreveram. Inclusive um menino que ele não tinha segurança nenhuma para escrever. Ele não escreveu assim, ele mesmo, né? Ele só escreveu algumas palavras, mas ele narrou a história que ele tinha muito mais seguro de falando dos gostos dele. Ele pôde introduzir um colega de turma que ele se sentia mais seguro. Na história, ele foi muito mais participativo, né? Então, foi uma experiência muito legal. Só que todos nós lembramos o que aconteceu em 2020, logo no começo. Pandemia. E aí chegou a pandemia fechando tudo, fechando todas as escolas, todos os espaços, né, de encontro físico, e o projeto teve que parar, né? E aí passou-se um tempo generoso. Eu entrei no mestrado do NIDES, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, que, de uma forma um tanto irônica, é um curso do Centro de Tecnologia,
Meu mestrado é no Centro de Tecnologia. É um negócio super envolvido com engenharias e tudo mais. Só que eles reconhecem as artes, as linguagens artísticas, incluindo a escrita, adequou a esse programa de mestrado. E eu comecei a fazer o curso lá e fui aprendendo várias coisas. Ainda estava meio aquela coisa, tipo, não podíamos ainda voltar para a sala de aula em si, aulas online e tal. Mas eu fui me aproximando do projeto GEM, né, que é o Grupo de Educação Multimídia, funciona na Letras, né, da UFRJ. E eles trabalham com zine, né, com feituras de zine e tal. E aquilo, eu, tipo assim, eu tinha a fanfic. Eu era fanfiqueira. Eu conheci fanfic na internet. Eu leio o texto que tá na internet. Essa coisa de zine, de revistinha, não é comigo. Mas aí o meu orientador falou assim: não, pera. Você tá levando isso pra escola, você não vai conseguir abrir um computador com todo mundo. Você tem. E aí eu falei assim: tá bom, beleza, vamos lá, vamos aprender a fazer zine então. E aí eu aprendi a fazer zine, e do GEM surgiu o Museu do Mar, da UFRJ, que é um outro projeto, que trabalhava, que é um museu não de artefatos, é um museu de atividades. E uma das atividades era a oficina de zine. E aí eu comecei a fazer zines e levar as zines para as crianças. Só que nessa volta do presencial, eu não consegui mais ter o contato direto com a escola que eu tinha, porque eu me mudei, fui morar em Paquetá. E aí, Paquetá com Anchieta é uma ponte um pouco complexa, não era uma coisa fácil de se fazer. Então, eu fiz uma oficina de menos tempo, porque o convite na escola ele foi planejado para ser feito em 4 meses, né, com aulas frequentes. Eu eu não podia ir frequentemente, então eu resolvi fazer uma oficina de 3 horas, reduzida, para aplicar, né, em mais lugares, de forma mais livre, e usar no Museu do Mar. Então, foi assim que eu comecei a modificar um pouco essa estrutura do meu projeto. Meu projeto foi começando a ser modificado. E aí chegou em 2022 uma linda e grande influência, que é o NEP. Né? O NEP ele surge, e aí eu começo a ver que realmente eu fiquei velha, muita coisa mudou, eu precisava me atualizar, e o NEP me ajudou muito, e me ajudou também muito nas discussões, né, sobre o conceito de fanfic, porque, como eu falei, infelizmente eu não pude ver a apresentação da Joana, mas pelo que eu peguei, assim, e querendo ou não, o estudo de fãs, ele ficou muito preso no marketing. Então, isso não é que necessariamente não é uma coisa ruim, não é assim, mas ficou com uma visão apenas do marketing. E aí, da letras, ele ficou com uma visão muito de gênero textual. Só que a gente sabe que isso é uma cultura. Criou-se uma cultura. Então, quando a comunicação começa a se apropriar desse objeto, acho que tem uma outra, acaba se criando uma outra visão. E a fanfic, ela precisa mesmo ser vista de vários pontos de vista, né? É um objeto muito valioso e eu acho que merece ser visto de vários pontos de vista. E as reuniões no NEP me fizeram muito abrir essa discussão, né? Sair um pouco de um olhar só, modificar, mesmo sendo dentro do prédio de letras e tendo uma visão, talvez, né, mais ali. E aí eu comecei a fazer umas fanfics do que viria a seguir, e surgiu, então, a Filmwork, que é a oficina que eu falei, de três horas. Foi uma... Essa em específico para o Museu do Mar, então ela tem uma ligação com cultura marítima. E a gente tinha como a gente tinha que fazer uma coisa rápida, não dava tempo de fazer aquela coisa que é original do Fanfiction na escola, que é o do projeto de 4 meses, que era pesquisar e ver, conversar o que cada um era fã e trabalhar em cima disso. Então a gente precisava de uma literatura comum. Então a gente pegava um conto, que tinha ali, né? Aqui era uma história sobre a... que está dentro do livro Moreninha, que é uma história
uma lenda da moreninha da ilha de Paquetá, porque esse projeto foi inicialmente para ser a primeira versão para quem estivesse participando da oficina, e essa pessoa podia começar a criar um vínculo com a história, e aí sim, ela trazia artefatos e objetos de que ela era fã, de que ela gostava, e a partir daquela leitura, né, do conto, ela criava a sua própria zine. E então a gente começou a criar um método, né? Um método próprio da fanfic, que é isso, você tem um objeto base, né, um produto cultural base, você cria algum vínculo com esse objeto cultural base, né, não é uma coisa meio do nada, você cria um vínculo afetivo, e depois de muito tempo na fanfic, você percebe que o vínculo afetivo não necessariamente é afetivo só de amor, de carinho, às vezes você pode agarrar um ódio de alguma coisa e você vai criar sentimento. E desse vínculo você podia também trazer outros objetos de admiração e você criava seu roteiro e dentro daquele suporte da zine, né, aquele que era de 8 faces, que era a zinezinha, né, de uma 4 que você vai dobrando. Você tem aquele delimitador e você podia fazer o seu produto. Aqui eu falo da metodologia da minha pesquisa, isso que não interessa muito a gente. Mas aproveitando a palavra, o termo metodologia, voltando aqui um pouquinho, eu vou falar um pouco da metodologia que, através da pesquisa, eu assumi assim, para o meu trabalho do projeto, que foi a metodologia de projetos, né, que vem das metodologias ativas, né, do movimento da nova escola ali, pelo John Devitt e tal. Só que tem um alinhamento com a escola de Chicago, que é uma base de comunicação. Comportamento, assim, eu gosto muito com a escola de Chicago, mas eles têm um certo alinhamento, um pouco, que dialoga um pouco com o neoliberal. E aí, no NIDES, né, que é o núcleo onde eu fiz, eles têm um posicionamento muito político metodológico de esquerda. Então, a escola politécnica, que é a politecniana, dos vieses que a gente usa no projeto, fez uma adaptação crítica dessa metodologia, e foi a metodologia que, a partir dessa apropriação crítica, que eu trouxe a metodologia para o projeto. Que é basicamente, em poucas palavras, eu acho muito bom também do nome dessa metodologia, que é a metodologia de projeto, que é assim, vou de novo. Você precisa dos recursos ali, você precisa de um suporte, que a gente tem lá a folhinha com 8 faces. Você precisa de uma linguagem. A linguagem é a fanfic e a fanart, que a gente introduziu as fanarts, né, os desenhos. Então você já tem suporte, linguagem. Você cria um roteiro, que é ali a partir das conversas, e esse roteiro vai sair do produto base. Que aí, durante também a pesquisa, a gente chegou ao termo de cena modelo, né? Que vem lá de uma conversa ali de Humberto Eco, temos a cena modelo, que é todo o produto cultural, e a partir dali você escreve o roteiro e né, começa ali a formar o seu produto final. Então, essa foi a metodologia assumida pelo projeto. Ter toda essa organização para chegar lá e ter um curso, né, para realizar com os integrantes da oficina, principalmente com as crianças, porque a criança se dispersa muito. E às vezes falando assim, pô, mas é meio óbvio, né? A gente tem que fazer um negócio, tem que ter uma metodologia. Mas na prática, às vezes a gente se perde se a gente não tiver isso bem organizado, escrito, né? O importante de estar ali formatadozinho.
Então, essa foi a metodologia do projeto. E a gente também tem uma base de referencial teórico, né, que foi com a chegada da pandemia. Isso meio que justifica o projeto, né? Entender que eu não tirei do nada que o Brasil, a educação básica precisa de projetos de letramento. Os números da educação básica mostram que realmente precisa. O próprio conceito de letramento, ali usei bastante Magda Soares, que é esse entendimento de que não é apenas a alfabetização, né? Não é, as pessoas não precisam apenas decodificar códigos, entender que ali está escrito, ali com o L e o E faz Lé e junto com as outras sílabas faz letramento. É entender os conceitos e usar isso socialmente. Então, como que você faz isso? Quando você se apropria de um texto. E a melhor ferramenta para você usar é a fanfic. Porque no fanfic é isso, você lê um texto, um filme e também um texto, uma celebridade, é um texto, e você se apropriou e conseguiu um ato de para explicar esse projeto, então eu precisava contextualizar. A politecnia, que é uma abordagem, vamos chamar de metodológica também, que acredita de romper com a ideia de que existe um trabalho prático e um trabalho intelectual e eles estão separados. A Politecnia acredita que o trabalho prático e intelectual eles andam juntos, eles não se desassociam. Você precisa refletir durante a sua prática. Então, também essa ação de fazer a zine manualmente, eles refletirem sobre os textos, era uma ação politécnica. E durante a criação, né, da oficina, a gente também era uma politecnia de disciplinas do conhecimento, né? Quando a gente foi fazer sobre, lá em Paquetá, com a Lira da Moreninha, a gente trouxe sobre a fauna de Paquetá, então a gente trouxe essa coisa da abordagem da biologia, a gente fala do território, da história, a gente acaba falando de todas as disciplinas, e talvez só a matemática que ficaria meio solta, não fica, porque o formato da zine já faz as crianças pensarem. Eu falei assim, se vocês dobrarem assim, vai dar 8. Você tem que calcular o tamanho, a dimensão, a quantidade. E eles ficavam, no final, eles falavam assim, tia, eu agora entendi, porque aqui é um retângulo e tal. Então, a feitura daquele objeto trabalhava todas as disciplinas sem desassociar a prática de escrever, de montar, de colar da reflexão Freire a educação dialógica. E também daquela primeira pergunta que eu faço no projeto Fanfiction na escola, né, que é essa diferença do framework, que é a versão menor, e da Fanfiction na escola, que é a versão maior. Chegar e perguntar para eles o que eles gostam, o que eles sabem. Porque a academia, querendo ou não, tem esse péssimo hábito, e cria gente assim, de parecer que nós somos detentores de todo conhecimento. Nós somos acadêmicos, né? Hoje, pô, eu tenho até um título bonito agora, já. Eu sou mestre. E aí, o que a gente faz com isso? Nada. Entendeu? Pego fila, pego ônibus, fico resfriada, tomo fora. É isso, não muda nada na minha vida. Eu não ganho super pitch na escola. A ideia do projeto é essa: é escutar o público que está sendo alcançado com esse projeto. E o mais interessante é isso, que assim, eu já trabalhei com adolescentes, já trabalhei com EJA, então trabalhei com adultos e idosos, né, com esse projeto, mas o meu maior público que eu tive mais contato foi em crianças. E aí, às vezes, a gente também vive uma sociedade muito, né, etarista, que acha que criança não tem muito a oferecer.
E não, é incrível trabalhar com eles, assim, você aprende muitas coisas, você escuta muitas coisas, você vê a realidade deles. E a criatividade. Eu sempre trago esse exemplo aqui. Na primeira oficina de fanfic, no querido e antigo Nia. E a questão final era quem tinha roubado esse hambúrguer. E as crianças foram lá fazer as respostas, algumas delas escreveram sobre seus produtos culturais de admiração, sem usar essa fanfic, e outros usaram essa como ponto de partida, né, como cena modelo. E foi impressionante as histórias, cara. Foram coisas assim que você não pega no currículo básico, que você não dá espaço. Teve uma menina, que ela era, como eu falei, era a Armin, e quem tinha roubado o hambúrguer foi o Jimin. E aí ela descobriu que tinha sido de mim. E ela falou assim, pô, vou ter que te denunciar. Ele falou assim, não, peraí, calma aí, não vamos fazer isso. O que eu posso fazer por você para você não me denunciar? E tipo assim, de uma criatividade muito, muito legal. E esse era muito bom ver eles produzindo e se abrindo desse jeito. E teve uma outra menina que ela manchou a folha com de cera e ela pensou em pedir outra, mas na hora que ela foi pedir outra, ela viu que a mancha tinha uma forma circular e era vermelho. Então aquele ali era um hambúrguer de siri. E ela começou a incorporar a mancha à história e criou toda a fanfic dela a partir de uma mancha. Sabe? Isso só crianças fazem isso. Porque um adulto pegaria, amassaria e jogaria fora aquela folha que ela manchou. Ela não. Ela falou assim: não, isso aqui é um hambúrguer. Sim, eu achei incrível. Ela falou assim: isso aqui é um hambúrguer, pô. E ela desenhou, ela foi desenhando a partir daquela mancha e foi criando a história a partir da mancha. Um erro se tornou o produto do espaço para essas pessoas te ensinarem coisas. Você, como acadêmico, vai ensinar coisas também. Você, como professor, vai ensinar. Também não é só ficar ali, né, vendo eles criando sozinhos. A gente tem nossa contribuição, a gente tem nossa mediação. A gente leva esses projetos, né, que fomentam esses espaços, esses momentos. Mas eu sou uma grande fã da educação dialógica, porque é sempre bom. Não teve uma vez que eu não fui para a sala de aula com esse projeto e não saí assim, cara, que coisa incrível que eu aprendi hoje. Além disso, né, tem alguns conceitos mais acadêmicos que esse projeto também incorporou, que foi o conceito de transcriação, né, do campus e tradução intersemiótica, porque é como fica, vamos fazer texto. E aí meu professor falou assim, olha só, vamos botar mais imagens, você trouxe aqui o conceito de fanart para mim, me mostrou o que é fanart, vamos introduzir isso também. E aí a gente também começou a fazer essa transposição de imagem para texto e de texto para imagem. E é um trabalho que o GEM tem com o projeto Travessias, que eu fiz parte por um tempo. E além disso, um dos conceitos que me foi muito caro aprender foi transcriação. Porque o Haroldo de Campos ele vai falar, né, que toda tradução ela é uma criação e uma crítica. Porque não tem como você fazer uma tradução sem criar. Né? Ainda mais um texto estético. Porque a forma de um idioma para outro ela muda. Os sentidos culturais mudam. A palavra significa isso, ponto. Não existe. Para você fazer uma tradução de verdade, você cria em cima dela. Então, se o próprio ato de traduzir já é uma criação, imagina traduzir as ideias que você teve sobre um objeto. A fanfic ela acaba fazendo isso também, traduzindo o que aquele objeto cultural te passou, né? Há ali também uma percepção fenomenológica da arte, né? De, tipo, a sua subjetividade se encontra com aquele objeto e cria
um novo objeto estético. Então, esses foram 2 conceitos que me ajudaram muito a entender. Depois eu vou passar para vocês a minha dissertação, o projeto também bonitinho, que ficou bem gracinha no final, e as referências. Para minha dissertação, eu fiz uma sistematização de experiência, que nada mais é do que você pega uma experiência que já aconteceu, que você fez parte dela, você precisa fazer parte. Você resgata ela num relato e tem algumas perguntas que você faz para esse relato. E a partir dessas perguntas você tem a sua reflexão de fundo. Que ali, para mim, foi o compartilhamento dos aprendizados, né? Tipo, foi o que saiu dessa pesquisa. Essa pesquisa, ela saiu além da minha dissertação, ela saiu o projeto. Porque o Fanfiction na Escola, lá em 2020, ele era uma coisa inicial, ensaiada, não era uma coisa bem estruturada, não tinha uma metodologia de projetos, não tinha as referências tão bem formadas. E a partir da sistematização desse trabalho na dissertação, para escrever minha dissertação, também, né, participei de alguns eventos acadêmicos, né, escrevi artigo para congresso, escrevi o prefácio do livro sobre educação, né, do NEPF, escrevi um artigo também com o pessoal de caracterização, que eu falo sobre a mudança do personagem do original para fanfic, a partir de uma perspectiva fenomenológica artística, né, da percepção estética. Eu, através dessa pesquisa, fui crescendo assim academicamente, né, sobre minha visão no mundo das fanfics. Inicialmente, o objetivo da pesquisa era fazer uma cartilha para simplificar para os professores e virou o próprio projeto. Porque a ideia da cartilha, eu amo, que se eu pudesse, eu viveria disso. Mas não dá. Ainda mais porque meu público são escolas públicas. E na escola pública você tem que ali fazer o seu trabalho e para ele continuar você tem que passar esse bastão para o meu professor. Para alguém que é do quadro fixo de lá. Né? Então, assim, eu sempre, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu sempre tive a noção de que não era o meu projeto. Era um projeto que ficaria. E hoje ele é um projeto do NEPF. E quem quiser fazer ele, faz. Assim, vocês aqui que estão aqui escutando, querem pegar, ler ele e aplicar numa escola, é à vontade, assim. Então, mas essa é a ideia. Eu sabia que eu não podia ficar fixa numa escola. Eu tinha que passar isso para as. Eu não lembro agora. Deu muita página. Nenhum professor de educação básica vai ler. Porque eles não têm tempo. Eles têm que dar aulas, muitas aulas, para sobreviver. E eles têm que também, às vezes, para conseguir um plano de carreira melhor, fazer os cursos da prefeitura, que são coisas bem fechadinhas e engessadinhas. E além de ter que fazer a manutenção básica da vida deles. Então, assim, eu não podia ter nem a ingenuidade de acreditar que eles iriam ler aquele projeto. Então, a minha ideia era fazer um produto menor que eles pudessem ler e aplicar. Né? E hoje ele tem... Eu fiz meio que um site apresentando esses conceitos, né? Para ser essa coisa menor que os professores possam acessar, além do projeto. Mas para esse primeiro momento, a ideia era uma cartilha. Só que isso ficou um pouco para trás, porque é isso, o projeto precisava se estruturar. Uma outra coisa que a pesquisa promoveu foi a transição de ser um projeto de letramento puramente, primeiramente, para um projeto de educação e trabalho. Por quê? Lembra que eu falei lá da politecnia? Um dos princípios da politecnia é o trabalho como princípio educativo. Né? Isso é uma ideia marxista, que quando o Marx vai falar sobre a questão, né, da estrutura, né, do capital e tudo mais, ele traz isso de que o trabalho é um princípio educativo.
que a nossa sociedade era orientada assim mesmo, né? De orientada para o trabalho. Tanto que é sempre esperar, eu quero ser feliz. Nunca é isso, a gente espera sempre uma profissão. A nossa sociedade foi orientada para isso. Só que também, ali nessa visão marxista, também freiriana, se entende que o trabalho é uma questão humanizadora, não o trabalho no conceito capitalista. Mas os seres humanos eles foram feitos para trabalhar, porque o trabalho, na verdade, é a transformação da natureza e do homem mediados pelo mundo, assim. Então é uma ação de produção que não necessariamente visa um lucro, visa vamos dizer assim, um sustento financeiro. Então, a Politecnia assume o trabalho como um princípio educativo exatamente para mudar quebrar essa visão de trabalho capitalista. E aí o Profit na Escola ele é um projeto que visa a educação pelo trabalho. O trabalho de produção de uma fanfic, da produção de um livro com coletâneas de fanfic, ou na sua versão framework menor, o trabalho de criação de zines. Né? E isso, não desassociando em momento nenhum, separando a reflexão da prática. Porque a ideia do fanfiction na escola também é fazer com que os alunos, né, os seus participantes, se apropriem das técnicas de escrita, e aí voltamos ao letramento, se apropriem das técnicas de escrita e leitura para que eles possam fazer a sua vida social a partir disso. Isso significa ler textos melhores, ler textos jornalísticos, ler textos de notícia, ler textos políticos. É verdade, se um dia me falarem assim, pô, a menina lá que escreveu fanfiction na escola estava pensando em um objeto pró-revolução, culpada. Mas vocês também não precisam ser pró-revolução que nem eu, vocês podem fazer com outros objetivos, né? Eu só estou realmente colocando minha posição para ninguém dizer que foi enganado. Como eu já falei, né, a adesão de uma metodologia de projetos a partir de uma apropriação crítica. E outro ponto que foi muito importante, e eu acho que, assim, para quem está na universidade agora, fazendo faculdade, é muito, muito, muito importante, que é a extensão universitária. O fanfiction na escola, ele mudou muito depois que eu entrei para a ação de extensão universitária. Que era isso, já era uma postura minha, acredito assim, idealista tal. Depois que eu li Paulo Freire, ficou também mais forte, mas ainda era muito idealista. Trabalhando com a extensão universitária, isso ficou muito mais concreto. Porque, de novo, também faz parte da educação geológica. A universidade não é uma torre de marfim, não, pelo menos não deveria ser uma torre de marfim, onde se tem um monte de gênios acadêmicos detentores de um saber. Esses saberes devem servir à sociedade. Esse é o princípio, né, da universidade. E esses acadêmicos devem aprender com a sociedade também. E a extensão universitária é um caminho para isso. Agora, com a obrigatoriedade, isso ficou meio solto, porque eles criaram-se disciplinas de extensão, se adaptar ao que dá. Mas a extensão universitária tem seus pilares, inclusive na PR5, no site da UFRJ, né, da PR5, você encontra os pilares da extensão universitária. E ela é essencial para a formação acadêmica e profissional de todo mundo. Eu sou a maior militante e defensora da extensão universitária, e o Fanfiction na escola ele acaba se estruturando para ser um projeto de extensão, para ele poder ser usado pelos alunos, né, da letras e de outros cursos para fazer extensão. Eu já falei da cena modelo, né, que é isso de usar um produto cultural já existente para criar o seu, que também a gente conhece resumidamente como fanfic. O fanfic na escola
né, como eu já resumi também, se tornou esse projeto que é uma iniciativa. Peraí, pedi. A produção cultural e artística é uma ação de incentivo à produção cultural, tendo como por público-alvo a comunidade escolar, mais especificamente o ensino básico e público, né? O voto mais abrangente, porque assim, não vou também, né, negar fazer isso numa escola particular, mas ele é mais focado na educação pública. As fanfics são as principais ferramentas da iniciativa, que busca fazer com que seus educandos e educadores descubram o prazer e benefícios da leitura escrita, entre outras técnicas de linguagem, utilizando seus produtos culturais de admiração como ponto de partida. Para alcançar os seus objetivos e cumprir sua missão, o Fanfic na Escola conta com as atividades de duração em formatos diversos, como cursos e oficinas de fanfic, fanart, fanzine, editoração de livro, entre outras ações. E é isso, assim, a ideia é que o Fanfic na Escola não fique resumido ao fanwork ou a sua versão de 4 meses. Que surjam novas ideias e novos formatos. E que fiquem livres também para inventarem outros formatos e outras ideias. E os pontos de chegada, né, com essa grande aventura de mais de um ano, porque deveria ter escrito em um ano, mas graças à pandemia meu mestrado durou mais tempo. Cheguei ao novo documento de estruturação do Fanfic na Escola, que ele já está disponibilizado para o NEPF, mas a gente pode disponibilizar o link de novo desse projeto. Construção de novas parcerias, como eu falei, teve o GEM, que foi um grande parceiro, ainda é, o Museu do Mar, o próprio NINDES, o próprio núcleo interdisciplinar para desenvolvimento social, que funciona no CT. Por incrível que pareça, sim, eles são legais, maneiros, se vocês precisarem da ajuda deles, eles vão estar de braços abertos, onde funciona o NIT. O NEPF foi também um grande parceiro, e hoje eu também tenho uma abertura assim, com a Casa de Arte de Paquetá, que recebeu para oficinas, e é um espaço bem legal. O alinhamento com a extensão universitária, principalmente através da Framework, que inclusive a Framework participou do UFRJ Mar. O UFRJ Mar é o maior projeto de extensão da UFRJ. Ele é um projeto de interiorização da universidade. A última edição dele aconteceu em Paraty. E a Framework estava lá como uma das oficinas. E esse projeto ele leva várias oficinas de vários cursos. E a gente estava lá dando essa oficina junto com o pessoal da engenharia que mexia com fluidos, pessoal da educação física, pessoal de engenharia ambiental, pessoal da fonologia, assim, vários cursos da UFRJ mesmo vão para esse evento. Reconhecimento da metodologia, de novo, isso para mim foi um dos grandes pontos da minha vida acadêmica e profissional. Tem uma metodologia para tudo. Gente, tem uma metodologia. E tem uma metodologia de estimação também. Assim, ela não vai servir para todos os seus projetos, todos os seus textos, mas é bom ter as metodologias de estimação. Eu tenho sistematização de experiência como metodologia de estimação, e isso me ajuda muito na hora de escrever artigos para congresso e tal. E tem metodologias de trabalho também, né? Como aqui a metodologia de projetos. Então, assim, estudem, tirem um espacinho do tempo de vocês para estudar metodologias e ter esse arsenal que é muito legal para a vida acadêmica e profissional. Adoção consciente de quadrinhos, foi uma linguagem que a gente adaptou também, as fanarts e as zines. Foi muito legal esse trabalho, foi uma ideia do meu orientador e foi muito bom de colocar. Eu levei fanarts no primeiro momento do Gabriel Piccolo, porque, né, Jovens Titãs é até hoje muito bem sucedido entre as crianças e adolescentes. E aí, como exemplo de fanart, eu usei as fanarts dele, porque também é um exemplo fácil, né? De explicar, olha, isso aqui é fanart, não é oficial, esse cara que desenhou a partir disso e tal. Mas facilmente pode ser adaptado para outras. E a compreensão do uso da cena modelo, que mais uma vez é fanfic, só que de uma linguagem mais acadêmica.
ia pontuar um pouco ela como a fanfic como um estopim, a fanfic como um gatilho criativo, né? Aí esse uso da cena modelo. Bem, aqui são alguns produtos, né? Como eu já estava falando, assim, isso aqui é uma oficina que teve lá em Anchieta, que eu voltei mesmo depois de não ficar tão presente. Ali embaixo tem uma fotinha também da oficina que foi lá no FRJ+, em Paraty. Teve também em Paquetá, foi algumas zines produzidas. E o projeto, né, a versão aí de 2024, do fanfiction na escola, agora estruturadinho, pronto para uso de quem quiser. Travou no último slide, mas era simplesmente um coraçãozinho assim, agradecendo vocês terem escutado. E aí eu estou aberta a dúvidas, comentários. Primeiro, quero agradecer por você ter vindo. Achei incrível, né? O fanfiction na escola tá ainda tem continuidade no NEPF, né? Atualmente quem está organizando ele é a Letícia, né? E semestre que vem também vai ter, só que eu não sei se vai continuar sendo a Letícia. Enfim, coisas a serem vistas. Mas ele tá lá vivíssimo no NEPF. Quem tiver interesse, né? Mas ele, no caso, o fanfiction na escola, ele só pode ser pra quem é daqui do Rio de Janeiro mesmo, porque ele é presencial. Ele não é online, tá? Mas a galera que for de outros estados, né? Eu acho que dá pra adotar também, né, Eloá? Sim, como eu falei, ele tá no NEPF, mas ele é para ser organizado pelo NEPF, né? Mas ele não é uma coisa assim, ninguém mais pode usar. Todo mundo que tiver Uhum. interesse em responsabilidade pode. Alguém quer fazer pergunta pra Eloá, pra Joana? Comentários também são bem-vindos. Alguém vai querer fazer lá alguma coisa? Sim, todos os projetos são ótimos. Adorei, Eloá. Gostei muito. Pena que a minha professora não nem me respondeu em relação àquele negócio que eu falei com você. Pode falar, Pode falar, Kaela. Kaela. Vou ligar a câmera aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Assim, boa noite. A temática foi incrível. Adorei as duas palestras, foram maravilhosas. O trabalho da Eloá, eu já tinha me deparado com ele quando eu comecei a pesquisar para fazer o meu, né? Eu ainda não tinha visto essa parte que você fez, a fanfiction na escola, e eu achei muito interessante, porque é uma forma de letramento mesmo. Porque quando você se depara, vai para uma escola, realmente as crianças elas têm um gosto delas. Eu já tive essa oportunidade de fazer palestra em escolas, e quando você começa a falar nessa linguagem de fã, que eles gostam, e sobre temáticas que eles entendem, eles se apropriam e começam a conversar com você com toda essa carga deles, né? De conhecimento. E é algo que ainda não está sendo valorizado pela academia. Né? Nem toda academia, nem todo curso aceita de braços abertos essa temática para discutir, né? Eu tive a sorte de ser aceita, né, no curso que eu fiz de biblioteconomia para falar dessa temática. E aí foi muito gratificante. E aí eu queria perguntar para ela, que além dessa dificuldade de você ter, não vou dizer controle, mas ter esse cuidado de que você teve esse cuidado de fazer, como é que eu posso te explicar? Esse cuidado de passar esse conhecimento da fanfic para um professor, porque você sabia que você não ia mais, né?
dar essa continuidade. Além dessa dificuldade, quais foram outras que você teve nessas instituições públicas? Porque a gente sabe que as instituições públicas têm muitas dificuldades, né? E aí eu queria saber qual é essa outras dificuldades que você teve dessa temática. E da Joana, eu queria parabenizar ela, como sempre. Trabalho Obrigada, Kaela. Maravilhoso. E eu gostei demais da tua temática, porque é algo que a gente ainda não está, como é que eu posso te dizer? Ainda não abriu os olhos, né, para essa questão de discutir o cinema na literatura, discutir a força que o fã tem nessa literatura, porque a gente tem força, né? A gente tem essa força, a gente tem como mudar a trajetória de um personagem nas mídias sociais hoje em dia. E quando a gente não consegue mudar nas mídias sociais, a gente recorre às fanfics, às fanzines, às fanarts, porque a gente se apropria disso. E eu achei muito interessante quando você falou da questão dos autores, que quando eles escrevem algo, eles acham que eles são donos. Gente, eles são os donos, mas eles têm que ter esse entendimento que quando você escreve, você vai permitir que outras pessoas leiam, então elas vão interpretar com as experiências dela, né? Com as vivências dela. E é muito difícil para um autor, eu falo por experiência própria de escrever fanfic, eu acho muito difícil essa questão de publicar, porque você vai permitir para outra pessoa ler e dar a sua opinião. Então é muito complicado, e eu entendo quando você falou da questão da autora de Harry Potter, porque o leitor, quando vai crescendo com essa literatura, ele pega um amor, ele pega referência, ele pega educação. Então, ele ainda não consegue desassociar o autor de ser humano, de pessoa falível de erros. Então, a gente ainda está muito sacralizado essa questão de autor. Ele é o dono da verdade e acabou. Então, quando a gente tem essa decepção, a gente vê que realmente o autor não é o dono da verdade, né? E eu queria parabenizar a todas. É só isso. Boa noite, gente. Obrigada, Carol. Queria agradecer aí pelos comentários. Sebastião, beijo. E só respondendo, né, a Kyla, tipo, dificuldade? Dava outro trabalho, sabe? Principalmente com órgão público, é muito complicado. Eu tentei passar no comitê de ética, foi um grande dor de cabeça. Eu tentei entrar numa escola em Paquetá, fui embarreirada de todas as formas pela direção. Eu cheguei a conversar com o comitê de ética da Prefeitura do Rio, e a professora e a diretora de Paquetá simplesmente não quis. E aí, até meu orientador perguntou, será que não é porque você está indo ali como aluna e tal? E não, porque ela tinha embarreirado também a UERJ, porque a UERJ está com um projeto de Universidade do Mar, lá em Paquetá, e a mulher não queria nem a UERJ lá dentro. Tipo, a UERJ como UERJ, assim, como instituição UERJ. Não era tipo a pró-reitora. Não era uma aluna, era a pró-reitora. E ela embarreirou. Então, assim, muitas dificuldades com me entrar em escolas e tal. Por isso que é importante ter parceiros. Nessa escola de Anchieta, eu tinha uma grande parceira, que era a Alessandra, que era uma professora de sala de leitura, que abriu as portas para mim. Tanto é que eu fiz um agradecimento para ela especial na minha dissertação. Você tem que achar aquele aliado. Não dá para fazer esse projeto sem aliado. Por isso que eu fiquei muito feliz do NEF ter abraçado o projeto. Porque eu sabia que era assim, quando aquela pessoa que queria fazer o projeto se deparasse com essas coisas, eles iam ter um conforto no núcleo, sabe? Ter aquele tipo, não, calma, não fica assim, vai ter outros lugares. Porque se você for sozinho na cara e na coragem, é muito doloroso. Como eu falei, eu comecei a falar de fanfic na graduação. Eu tive uma professora que ela olhou para mim e falou, cara, você tá falando de besteira. Ela virou claramente e falou assim, você tá falando de besteira. Isso aqui não é um projeto. Isso não é um tema de pesquisa. E hoje eu tô no doutorado com esse tema, porque no doutorado eu continuo escrevendo sobre produção de fã. Tem muito preconceito ainda. É muito difícil. E costuma a saúde, tá? Não vou dizer para vocês façam todos isso não, sozinho não, porque eu fiz sozinha e minha saúde foi muito prejudicada nesse caminho. Por isso que eu sou muito feliz. Eu sou uma das maiores fãs do NEP. Porque é isso, no NEP você não tá sozinho. São pessoas umas com as outras.
Entendeu? E, tipo, isso faz muita diferença. E assim, como quando eu comecei a estudar fanfiction, foi lá em 2018, eu fui por outros caminhos, né? E era só eu sozinha. E eu tive zero apoio. E eu quase desisti, mas aí quando voltou a pandemia, veio o NEP, e aí eu acabei, né, conhecendo e tal. E aí eu falei, não, quer saber, vou continuar com o meu projeto mesmo e vambora. Mas é duro. Eu não sei quando você foi a sua graduação, né? Então, pelo menos assim, lá na letra está um pouco melhor em relação a isso em questão de fanfic agora. Agora. Mas alguns anos atrás não era muito bom, não. Gente, assim, na área que eu fiz, que foi biblioteconomia, que eu cheguei, ninguém nem sabia o que era, né? Aí eu já cheguei e disse, não, o que eu quero pesquisar isso, mas ninguém, nenhum dos meus professores, todo o corpo docente da biblioteconomia da UFMA abraçou. Todo mundo que eu chegava perguntava, desde a questão de fazer o pré-projeto, a professora achava muito legal, mas eu sabia que ela não sabia. Mas eu, não, professora, é isso, assim, assim, assado. Meu orientador foi isso, Daiana. Daí eu convidei algumas pessoas que eu achava do meu grupo de pesquisa, que eu achava que também, né, para saber mais, porque literalmente eu capinei na UFMA, porque ninguém tinha falado disso lá, né? E eu dei minha cara a tapa. Então, eu conto para todo mundo, gente, eu fui muito preparada, eu estudei tudo. Eu estudei até direito autoral. Tudo, tudo. E não tinha nada a ver, porque a minha questão era incentivo à leitura utilizando a fanfic, né? Então, foi isso que eu pesquisei. Então, eu fui para todos os campos possíveis, porque meu orientador foi a melhor pessoa do mundo, disse que ela, vamos nessa, não sei o que é, mas nós vamos juntos. Me ajudou muito, né? E ele hoje em dia ele é muito entusiasmado com essa questão, ele aprendeu muito, foi uma pessoa muito incrível que eu conheci, me apoiou muito, todos os professores me apoiam, e hoje em dia, eu sempre que eu posso, eu levo essa temática para as salas, né? O curso de graduação de biblioteconomia ou para outros cursos, porque é importante, gente, a gente saber que isso é pesquisa. Eu, quando eu fui pesquisar, eu não sabia que isso era pesquisa. Eu comecei a pesquisar sobre fanfic porque eu falei de brincadeira numa aula. Se eu não tiver nada para escrever meu tema de TCC, eu vou falar de fanfic. Aí eu falei brincando, aí tinha uma colega minha que disse assim, se tu falar de fanfic, eu vou falar de booktuber. Então fechou. Aí ela me mandou um artigo sobre fanfic. Era fanfic na web. Aí eu disse, rapaz, olha, é pesquisa. Então, na época que eu comecei, eu acho que foi em 2018, por aí assim, eu ainda estava no estágio, né? Eu estava fazendo estágio, então eu sempre fui pegando material, comprando livro. E aí, quando eu escrevi meu TCC, foi na pandemia. Então, era aquela loucura. Meu orientador, gente, se eu contar para vocês, meu orientador eu nunca nem vi pessoalmente. Meu orientador foi tudo pela internet. Eu fui conhecer meu orientador 2 anos depois. Por quê? Porque eu estava no corredor, eu escutei a voz dele, eu disse, eu conheço essa voz, mas eu não consegui associar a voz à pessoa. Aí é que eu fui conhecer pessoalmente meu orientador. Mas foi um projeto incrível. E eu gostei demais, eu aprendi muito. E qual professor? Professor Márcio, aqui da UFMA. E aí o projeto foi incrível. E eu, como eu disse, gente, eu escrevi sem pretensão nenhuma. Eu escrevi porque eu queria falar de algo que eu gosto, que eu achava que era importante e que, para mim, foi importante porque me incentivou a ler. E quando eu fui fazer essa pesquisa com dados, demonstrar os dados, realmente você viu os dados. Então foi aquela coisa, aquele boom que todo mundo, meu Deus, e onde é que estava isso que você não sabia? Então, ainda a academia ainda tem muito que aprender com cultura de fã, gente. Muito, muito, muito mesmo, muito, muito. E quando você tem essa abertura, como a Eloá disse, é incrível, porque todo mundo te abre espaço para você falar e você vai incentivar outras pessoas a pesquisar, porque às vezes a pessoa não sabe nem do que vai falar. E aí, meu Deus, do que eu vou falar, né?
do que eu vou pesquisar. E comigo aconteceu isso. Eu estava lendo um capítulo de Jenkins, a professora falou, começou a falar, e aí eu soltei essa na sala de aula. Rapaz, eu vou falar de fanfic, meu TCC, se eu não tiver nada para falar. E realmente foi, né? Eu fiz, foi um trabalho que para mim foi maravilhoso, porque contou uma história e eu fico muito feliz de saber que ele ultrapassa barreiras e a descoberta do NEPF para mim foi maravilhoso, porque como Eloá já dava um tempo afastada, que aí eu comecei a trabalhar na área como bibliotecária, então eu não estava tão envolvida na questão da fanfic. E aí foi muito bom porque eu conheci novas classificações, porque eu escrevia no NIAN, então é outro tipo de classificação. Totalmente diferente. E eu aprendi muita coisa. Tudo que eu sabia era questão empírica, do conhecimento que eu tinha de vivência de lá, né? E aí me abriu portas, me abriu mentes. E para todo mundo que eu converso, que a pessoa fala, eu quero precisar sobre tal coisa, cara, segue o NEPF. Você vai aprender muito, gente. Muito, muito, muito. E eu fiquei muito feliz quando abriu essa disciplina. Muito feliz mesmo, porque dá oportunidade. Meu Deus, eu já falei demais. Gente, obrigada, Kaela. Realmente, né? Não tem mais o que falar do que isso, porque você tá certíssimo em tudo que você falou. Eu sei como é que é duro, todo mundo aqui sabe que tá pesquisando, tá? Mas eu não vou segurar mais ninguém aqui, que a gente já ultrapassou já 10 minutos. Queria agradecer muito, tanto a Joana quanto a Eloá, por terem participado, terem topado fazer isso aqui, né? Trazerem o trabalho de vocês, né? Eu sei como isso é importante, né? É um pedaço da gente, né? Esses trabalhos. A tua vida ali na mão mesmo. Que a gente dá sangue, lágrimas, enfim, tudo. Então eu agradeço muito por terem compartilhado com a gente. É um filho também, é isso. Eu só queria pedir tanto pra Joana quanto pra Lá pra me enviarem os arquivos de vocês. Com certeza. Pra eu colocar lá e eu vou também disponibilizar dentro da página de bibliografia que fica disponível lá no NEPF também. Aí todo mundo vai ter acesso, tá? Pra ler os trabalhos delas. Então vou fechar